Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica com uma videoaula do nosso curso de Oficina de Integração da Universidade Tecnológica do Paraná de Curitiba. Junto com o professor Heitor Lopes, eu trago para vocês aqui o conteúdo de gerenciamento de tempo, que é uma das atividades aí do planejamento de projetos da nossa disciplina. Então, qual é o conceito de gerenciamento de tempo? É o conjunto de processos necessários para finalizar o projeto dentro do prazo. Então, são atividades que, se realizadas, aumentam a probabilidade, a chance do nosso projeto terminar dentro do prazo. Então, quais são as etapas propostas pela metodologia para o gerenciamento de tempo? Primeiro é a definição das atividades, que passa pela identificação de todas as atividades que serão necessárias de serem realizadas para a conclusão do nosso projeto. Então, elas são atividades específicas, numa granularidade bem baixa, e que fica bem claro para quem lê o título da atividade o que precisa ser feito. E cada atividade dessas, ela deve produzir uma entrega, deve produzir um resultado bem específico, bem claro. Então, essa é a primeira atividade de gerenciamento de tempo. A segunda é o sequenciamento. É você avaliar se alguma atividade depende de alguma outra para poder começar, né? E fazer aí a organização temporal, o sequenciamento dessas atividades que têm interdependência. Terceira parte é a estimativa dos recursos necessários para cada atividade. Então, esses recursos podem ser recursos financeiros, podem ser componentes, equipamentos, algum tipo de senha ou acesso a algum serviço na internet. Então, cada um dos recursos necessários para a realização de uma atividade tem que ser listados, né, ao lado dessa lista de atividades. Inclusive os recursos humanos, né? Quem vai fazer, quanto tempo vai demorar. Então, aqui temos aí a quarta etapa, que é a estimativa de duração de cada uma das atividades. Então, tendo aí a equipe responsável, você faz a estimativa de quanto tempo, quantos dias ou quantas horas, aqui no caso da disciplina, serão necessárias de trabalho para realizar essa atividade. E a quinta parte é o desenvolvimento do cronograma. Então, colocar numa planilha ou num software de gerenciamento de projetos a alocação de quem faz qual atividade, em qual horário, com qual data de início e qual data de final, quais as restrições, se ela depende de alguma outra atividade, tudo isso então num documento chamado cronograma do projeto. E o sexto elemento aqui é o controle, né? Uma vez iniciado a execução do projeto, controlar para ver se esse planejamento está sendo efetivado. Então, falando um pouquinho sobre cada uma das etapas, a definição de atividades, ela parte dos requisitos do projeto. Esses requisitos são os objetivos que vêm lá da parte de iniciação. Então, para cada objetivo, você tem que descrever um conjunto de atividades únicas que são necessárias para cumprir aquele requisito. Listar todas as atividades em um único local, fazer uma planilha ou uma lista em que todos os integrantes do projeto possam contribuir, né? Não esquecer de atividades importantes, mas que às vezes são deixadas para segundo plano, que as atividades gerenciais, confecção de relatórios, preparação de apresentações, blogs, vídeos, participação de reuniões. Então, todas as atividades relevantes para a conclusão do projeto devem ser listadas. Num segundo momento, cada atividade deve ser analisada, devendo ser especificado qual que é o resultado esperado dessa atividade, qual que é o produto entregável, né? O resultado de uma atividade é algo que vai estar pronto quando a atividade for concluída, né? Então, vamos deixar bem claro o que é isso que tem que estar pronto. Às vezes é um post no blog, às vezes é um vídeo demonstrando alguma coisa funcionando, às vezes é um relatório explicando como que foi feita alguma coisa. Então, cada produto entregável tem que estar associado aí a uma atividade, que é a definição de quando que aquela atividade está pronta. E alguns desses produtos entregáveis, eles são apresentados aos gerentes ou aos clientes ou aos sponsors em datas específicos, milestones, né? Então, ver aí quais são os mais relevantes de serem mostrados tanto para o gerente quanto para os clientes ou sponsors nessas datas específicas. E essas datas específicas, denominadas marcos, elas devem ser alocadas no cronograma. E todas as tarefas cujos entregáveis têm que ser apresentados no marco, elas têm que estar prontas antes daquela data dessa entrega, né?
A segunda etapa é o sequenciamento das atividades e avaliar se alguma atividade depende de alguma outra, né? Esse sequenciamento ele pode ser relacionado com quem vai fazer, né? Então alguém só pode começar uma segunda atividade depois de terminar a primeira, ou pode ser que o produto da primeira atividade seja necessário para o início da segunda atividade. Então isso tende a sequenciar, né? Dar uma sequência de atividades. A sequência não é linear, né? Ela tem mais a cara de um grafo, né? Em que uma atividade, né? Ela é pré-requisito para a execução de alguma outra, ok? Terceira etapa é a estimativa dos recursos. Então, para cada atividade, você deve identificar quais são os recursos necessários para a realização da mesma. Então, esses recursos podem ser humanos ou físicos. Recursos humanos é quem é ou quem são as pessoas responsáveis por realizar aquela atividade, né? Quando que essas pessoas vão estar disponíveis com tempo para realizar essas atividades. E os recursos físicos são elementos aí que são necessários. Sejam equipamentos, sejam componentes, sejam peças, software, alguma senha, algum registro, né? Então, tudo que é necessário para que se dê início à execução daquela atividade deve ser listado nos recursos físicos daquela atividade. Observe que se tiver recursos físicos que são utilizados em várias atividades, eles não podem ser utilizados simultaneamente, então você vai ter que sequenciar e daí você volta aí para a etapa de sequenciamento e daí, né, reavalia as atividades, de repente divide, né, em subatividades. Então esse processo ali é bastante interativo, ok? Quarta etapa é a estimativa da duração das atividades em horas. Então, estando uma pessoa ou uma equipe alocada para aquela atividade, tendo, né, um sequenciamento bem definido, um objetivo bem definido, um entregável bem definido, você define aí, através de uma estimativa de tempo, quantas horas serão necessárias para realizar aquela atividade e qual o nível de qualidade que se espera, né, do resultado dessa atividade. Então, isso aqui é feito uma estimativa, né? Depende um pouco da experiência de cada integrante da equipe na realização de projetos, ok? Então, a gente tem uma tendência de sempre subestimar a complexidade de todas as tarefas e superestimar a capacidade de realizá-las. Então, a tendência humana é sempre alocar menos horas do que o necessário para a realização de qualquer atividade. Então, para isso, né, para contrabalançar essa tendência humana, depois que você fez a estimativa na melhor da sua capacidade, é bom sempre colocar uma folga, né? Então, recomenda-se sempre colocar de 20 a 30% de horas a mais em todas as atividades que você alocou no seu cronograma. Então, como é que você faz? Aloca lá uma atividade X e estima que você vai gastar 10 horas para aquela realização daquela atividade, 10 horas de trabalho. Então, você aloca 12 ou 13 horas, né? Então, o número mágico aí é 25% de folga, então aloca 12 horas e meia no teu cronograma, né? Então, se você tem 10 horas de trabalho por semana para esse projeto, você vai usar uma semana e mais um quarto da semana seguinte para realizar essa atividade. A etapa 5, então, é o desenvolvimento do cronograma. Então, em um meio aí de fácil acesso, preferência compartilhado, você coloca a listagem de todas as atividades, todas as informações pertinentes àquelas atividades, e define um prazo, né, uma data de início, uma data de fim, aloca os recursos que são necessários, tanto recursos físicos quanto recursos humanos. E no caso dos recursos humanos, né, é muito importante sempre ter um backup, né, sempre ter uma pessoa que possa realizar tarefas, principalmente as tarefas críticas, no caso da falta da pessoa principal aí que deveria realizar aquela atividade. Então, sempre colocar 20 a 30% de folga no tempo, né? Se possível, ter também backups dos recursos físicos, né? Caso necessite de caso necessite de algum equipamento, né? Garantir que tenha disponibilidade desse equipamento. Uma boa dica na construção do cronograma é sempre você adquirir os equipamentos no início do projeto, né? E ter sempre equipamentos de reserva, para caso ocorra uma queima ou algum problema, você não atrasar o seu cronograma muito por causa dessa. Então, uma última preocupação aqui é verificar se a carga horária individual não está sendo ultrapassada, né? Então, se você tem 10 horas por semana para realizar um projeto, não pode colocar duas tarefas de 10 horas na mesma semana, né? E a carga total também deveria ser gerenciável, né?
através desse documento de cronograma. Então, a última etapa é o controle do cronograma, né, que é realizado durante a execução do projeto. Semanalmente, cada integrante deve informar ao gerente ou atualizar direto nesse documento do cronograma quantas horas foram dedicadas a cada uma das tarefas que estavam alocadas a essa pessoa, quantos por cento daquela atividade foi cumprida, 50%, 75%, 90%, e se a atividade está dentro da estimativa mais a folga, né, ou se ela está atrasada. Se você estimou que ia gastar 10 horas, aí já gastou 15 e ainda falta 25% da atividade, você está atrasado, né? Então, se ainda é possível você realizar a atividade dentro do prazo estimado, você está dentro da estimativa. Se por algum motivo você não conseguiu trabalhar aquelas quantidades de horas, ou trabalhou aquela quantidade de horas, mas não conseguiu terminar a tarefa, né, tanto as horas alocadas quanto as horas de folga, aí você está atrasado e daí você tem que informar o seu gerente sobre isso daí. Então, semanalmente, o gerente faz um balanço do andamento do projeto, vendo aí se o cronograma está sendo cumprido e atualizando, né? Realocando ou replanejando tarefas e prazos, identificando tarefas que estão atrasadas e são críticas, ou seja, tem outras que dependem delas, tarefas que foram mais fáceis que o esperado, então a pessoa acabou gastando menos tempo e, portanto, ela pode auxiliar tarefas que estão com dificuldades, né? E avaliar de uma forma geral se o projeto está no prazo ou se ele está atrasado. E tomar atitudes de correção na medida do possível se o projeto estiver atrasado. Então, tem uma tarefa lá que está durando mais do que o necessário, né? Mais do que o planejado, de repente divide em duas tarefas ou coloca mais uma pessoa para ajudar, para minimizar aí esses atrasos. Ok, então agora eu vou falar sobre a construção do cronograma, dando dois exemplos. Então, deixa eu passar aqui para dois exemplos que eu trouxe de cronogramas para a gente avaliar. Então, nesse cronograma aqui, você tem a lista das tarefas, quem são as pessoas responsáveis, o status, a previsão, né, de duração e a margem de erro, e o tempo real gasto. Então, esse tempo real gasto aqui ele é preenchido após a realização da tarefa. E aqui, então, estão semana a semana as tarefas e está em verdinho, quer dizer que ela foi feita no prazo. Está laranjado, em progresso, então aqui é um cronograma que já foi executado, né? Então, tem algumas tarefas aqui que geraram atrasos e tarefas aqui que ainda precisavam ser realizadas. Então, aqui eu tenho um cronograma de um projeto da disciplina, né, em torno aí de 10 semanas de execução e, né, em torno de 100 tarefas. Tá ok? Então, é sempre importante aí você ter uma granularidade para que a pessoa que pega essa tarefa para saber, ela saiba quantas horas vai gastar no máximo. Ó, aqui uma tarefa que tinha uma previsão de 5 horas, com folga de 1h30, portanto 6 horas e meia. E o tempo gasto real foi 27 horas aí. Então essa tarefa foi subespecificada. Então daí colegas que estavam com outras tarefas que gastou menos tempo, né? Então aqui uma de 10 horas com mais 3 de folga, dá 13, mas foi gasto apenas 8. Né? Então esse colega aqui poderia complementar e auxiliar na execução dessa tarefa que demorou mais. Ok? Eu tenho aqui um outro exemplo, né? É um outro cronograma de uma outra equipe que também tem aqui listadas as tarefas a serem realizadas, também aí da ordem de uma centena, aqui no caso chegou a quase 200 tarefas, né? Uma tarefa alocada a uma pessoa responsável e as semanas aqui, né? E aqui eles colocaram na semana aqui o tempo gasto da tarefa, né, o tempo estimado e o tempo realmente gasto, fazendo aí o controle de quanto cada tarefa demorou para ser realizada. Ok, as tarefas podem demorar mais de uma semana para serem realizadas, né, de acordo aí com o seu planejamento. Então esse cronograma ele começa com tudo
planejado, né? E à medida que vão passando as semanas, você vai completando tarefas, né, e avançando no cronograma e avaliando se tem coisas atrasadas, ou se está tudo indo bem, ou qual parte da equipe vai poder ajudar com outra tarefa que está dando mais problemas. Né? Então, essa aqui é a parte do controle do cronograma, extremamente importante ser realizado para um projeto desse. Ok, pessoal? Então, para finalizar, algumas dicas de construção do cronograma. Primeiro, o plano de risco, quando executado, ele vai gerar atividades que você deve colocar aqui no cronograma, atividades de mitigação de risco. Então, é importante que as coisas sejam feitas em paralelo. Um dos maiores riscos para um projeto é a saída de um integrante da equipe, né, a perda de integrantes. Então, é sempre alocar uma pessoa de reserva em todas as atividades. Né? Sempre ter equipes responsáveis por atividades, caso qualquer integrante da equipe saia por qualquer motivo, médico, desistência da disciplina, você tem alguém de backup que está sabendo mais ou menos o que está acontecendo e pode auxiliar. Sempre alocar atividades de verificação, validação, testes, integração. Né? Então, se um colega faz uma atividade, um outro faz a verificação, faz a integração dessa atividade com outras, faz a verificação se não foi nada assim importante esquecido. Né? Então, aí são tarefas que devem também ser planejadas no cronograma. Pessoal, eu tinha a apresentar sobre construção de cronogramas para vocês hoje. Era isso. Espero que tenha sido útil. Obrigado. Até a próxima.